Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal da Comunidade Encontro no YouTube. Não conhece a nossa comunidade? Então acesse o nosso site encontro.org ou o nosso canal no Instagram, @encontrocomunidade. Nesse espaço aqui do canal do YouTube, nós compartilhamos as nossas reflexões que acontecem no contexto dos nossos encontros, aqui da nossa comunidade. Nós nos reunimos no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, na Grande Florianópolis, todos os domingos e agora, nesse tempo, nesse período de verão, às 19h30. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Pois bem, neste começo de ano, nós estamos conversando aqui na Encontro a partir dessa série de reflexões chamada Nem Tudo Vai Dar Certo. É um bate-papo sincero sobre planos, alegrias e frustrações. Janeiro é um período em que todos nós, de uma maneira ou de outra, refletimos sobre as nossas vidas, sobre os planos, sobre as nossas prioridades, as decisões que nós temos tomado também na vida. E como já mencionamos na semana passada, o ano de 2026 será um ano com alguns desafios. Por exemplo, alguns temas que nos chamam a atenção. Nós teremos eleições, com aquela irritação constante entre as pessoas, aumento da polarização, o clima fica mais bélico, mais pesado. Um segundo motivo tem a ver também com o que podemos chamar de fatores políticos e econômicos. O mundo está tensionado. Isso mexe diretamente com o nosso bolso, o orçamento familiar também parece render menos. Enfermidades, não apenas do corpo, mas também da alma, seja conosco mesmo ou com algum próximo de nós. E por último, mas não menos importante, a confusão espiritual em nossa cultura. Eu gosto muito da música The Sound of Silence, o som do silêncio, que é performada por esse dueto, o Simon e Garfunkel. Uma música composta no início dos anos 60 em um contexto de muitos ruídos, cada ruído afirmando a sua própria verdade. Era o contexto da Guerra Fria, a era da televisão, a publicidade, era muita fala, pouca escuta, muita religião, pouca transformação. E todo aquele barulho era como se fosse um grande som de silêncio, não significava nada. Assim também são as experiências religiosas em nossa cultura hoje. Muitas vozes, muitas revelações que nos encantam, mas pouca palavra, pouco discernimento, falta o simples e o abundante, falta a submissão e a obediência. Tudo é como se fosse um grande som de silêncio. E a proposta para hoje, haja vista esse cenário que nós iremos enfrentar em 2026, é falarmos a partir dessa temática: mudar vale a pena. Mudar vale a pena. Mudar aqui no sentido de crescer, mudar no sentido de busca por maturidade, mudar como um sinônimo de busca intencional de Deus. E a ideia central da nossa reflexão gira em torno dessa afirmação, uma frase de C.S. Lewis: Deus não veio para tornar as pessoas um pouco melhores, mas para torná-las algo completamente diferente. Um dos grandes problemas da nossa cultura é tratar a espiritualidade como se fosse tomar um whey protein, ou seja, Deus é como alguém que me dá mais força, ele melhora a minha performance para eu melhor executar os meus planos. É alguém que está aí para atender às minhas necessidades. Mas a maturidade não é sobre sermos melhores, mas é sobre sermos novos, pela graça de Deus. Uma nova humanidade, lapidada, moldada, forjada pelo amor e pelo cuidado de Deus. Mas esse é o X da questão. Crescer, amadurecer, quase sempre dói, traz desconfortos. E um exemplo clássico disso é quando a borboleta, quando ela sai do casulo, ela precisa lutar. Porque se alguém a ajuda, suas asas não se fortalecem e ela não sobrevive.
crescer, amadurecer na espiritualidade muitas vezes traz esse desconforto, porque nos tira do conhecido. E Deus é especialista nesse processo. Para ilustrar um pouquinho melhor, essa é uma foto de uma das minhas filhas aprendendo a andar de bicicleta sem a rodinha. Aqui nessa foto ela está sorrindo, mas o processo foi difícil, acredite. Veja que a rodinha traz segurança, traz estabilidade, sensação de controle. Aí vem o pai para tirar a rodinha, que falta de amor. Não é porque o pai deixou de amar, mas é tão somente para construir confiança na criança. O pai continua ao lado, o pai traz segurança, é apoio quando falta equilíbrio, é acolhimento quando vem o medo. Amadurecer, tornar-se novo, acontece na realidade concreta da vida. O forjar de Deus em nós acontece quando Ele vai tirando em nós essas rodinhas que nos apoiam. Sabe aquele cliente xarope que reclama o tempo todo? Ali Deus quer forjar em você a paciência. Sabe aquela conversa difícil que a gente fica adiando? É ali que Deus forja a coragem. Sabe aquele dia em que nada dá certo, tudo parece pesado? Ali Deus nos forja a perseverar. E um exemplo pessoal, ainda na época do seminário, quando os recursos financeiros eram muito limitados, eu e minha família estávamos muito preocupados se iríamos honrar com alguns compromissos financeiros no mês. E eu me recordo bem de um dia em que eu recebi um e-mail informando que eu havia sido negado numa solicitação de bolsa para apoio nos estudos do seminário. Enfim, 10 minutos depois, eu volto para casa, ainda abatido, e como era o meu costume, eu sempre passo antes pela caixa de correio para ver se tinha alguma correspondência, e adivinhe, lá dentro havia ainda mais um boleto me esperando que não estava no meu horizonte para pagar. 2 bombas seguidas. Minha primeira reação foi: como é que Deus não estava vendo isso? Como é que ele permite isso? Se Ele me chamou para o ministério, por que eu tenho que passar por essas preocupações? Mas foi justamente nesse processo que Deus foi desenvolvendo em nós a confiança, com muita dor, com muito erro, com muito perdão, com muita misericórdia. Mas olhando hoje para trás, nós saímos desse treinamento do seminário com todas as contas quitadas, sustentados pelo cuidado de Deus. Enfim, entre outros exemplos que nós poderíamos dar. E como base bíblica para fundamentar a nossa reflexão no tema hoje sobre a maturidade, deixa eu trazer a história de um homem a quem Deus chamou a andar sem rodinhas. Gênesis 12, 1-6. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Que princípios de maturidade esse texto aqui nos revela? Primeiro, maturidade é ter Deus no centro, não eu. Maturidade é ter Deus no centro. Parece um chavão, parece um clichê, mas há uma verdade profunda. A voz de Deus, os seus princípios e valores formam um ponto de partida da maturidade. Não as minhas axiologias, não o trend do Instagram, não a revista de fofoca, não. Percebam aqui no texto que o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra. O texto não diz Abraão decidiu, Abraão sentiu no coração o desejo. Não, Deus fala, Deus chama. Deus é o agente ativo na história. E quando Deus diz, quando Ele nos move,
não é uma opinião. A sua palavra carrega um propósito. Percebam que este imperativo de Deus, saia, para Abrão envolve 3 movimentos: sair do meio dos parentes, sair da casa do pai e ir à terra que Deus, o próprio Deus, iria mostrar. Em outras palavras, é como se Deus dissesse a Abraão: Abraão, sai do que é conhecido para você, sai do ambiente que te dá chão firme, sai daquilo que te dá conforto. Eu tenho um outro plano para você. O foco aqui não é a mudança de endereço, mas entender e caminhar rumo ao desconhecido, na certeza de que Deus nos conduz na história. Por exemplo, ao invés de eu guardar ressentimento de alguém, talvez Deus esteja pedindo para eu sair da minha terra para buscar reconciliação. Ao invés de eu passar horas nas redes sociais, sair da zona de conforto para investir em relacionamentos reais. Adiar a maturidade como se a vida adulta pudesse ser postergada. Hoje se fala em adultescência. Ou viver naquela vida de filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O chamado de Deus aqui a Abraão envolvia sair do desconhecido, era ter Deus no centro. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui com Abraão. Abraão é dessa região chamada Ur dos Caldeus, atualmente o Iraque. No mundo antigo era uma cidade importante, um lugar de estrutura, de estabilidade, um lugar de segurança. Abraão sabia onde era a melhor padaria, ele tinha todos os tios e primos ao redor, ele sabia qual era o mercado mais barato, o que fazer no final de semana na hora de lazer com a família, enfim, a vida ela era previsível. Mas Deus o chama para um propósito, de sair da sua terra e ir para o desconhecido. Um local onde Deus o colocaria e faria dele uma grande nação. Mas antes de chegar lá, ele passaria alguns anos na região de Arã, um lugar de transição, um lugar de espera, um lugar de ajustes, onde nós cometemos erros, ajustes, nós acertamos, nós duvidamos, nós somos encorajados. Qualquer relação com a nossa vida não é mera coincidência. A jornada da vida é assim. E por fim, a terra prometida por Deus. O verso 6 que nós lemos chama essa região de Siquém, que seria mais tarde Israel. Na prática, isso significa que Abraão percorreu, em média, 1.890 quilômetros a pé, sem mapa, sem GPS, com tendas, com crianças, com animais, aos 75 anos de idade. A jornada de Abraão é um paralelo da nossa jornada de vida. Maturidade, crescer em confiança no Senhor, não é um salto mágico, mas é um caminho onde Deus nos forma enquanto Ele nos conduz na vida. Isso me faz lembrar de um dia em que eu voltava de um estudo bíblico no interior, na região serrana. A noite estava especialmente escura, neblina muito forte, o farol do carro iluminava talvez 100, 200 metros à frente. Eu não conseguia enxergar o horizonte, era impossível de ver. Dava aquele frio na barriga, mas eu sabia que havia um horizonte. Eu sabia que a rota me conduzia até lá. A maturidade não é sobre confiar na estrada que a gente vê, mas é a confiança da presença de Deus, onde nós ainda não enxergamos. A maturidade não é sobre confiar na estrada que a gente vê, mas é a confiança da presença de Deus, onde nós ainda não enxergamos. Pessoas maduras aprendem a andar um passo de cada vez. Pessoas maduras não precisam entender tudo para continuar obedecendo. Pessoas maduras sabem que a fé não é pressa, é perseverança, é confiança. Isso é maturidade. Isso é ter Deus no centro. Mas seguindo, maturidade também aceita processos longos. Maturidade também aceita processos longos.
3 percepções que esse texto nos oferece sobre o tema. Primeiro, Abraão tinha 75 anos quando essa história acontece. Já era um homem de idade avançada. E Deus faz uma promessa aos olhos humanos impossível. Ele teria filhos, ele teria uma descendência numerosa. Mas olhe só, entre a promessa e o nascimento de Isaque, já se passaram 25 anos. Veja que Deus, ele não se prende ao nosso conceito de tempo, ao nosso conceito de performance, de rapidez, de eficiência, de eficácia. Ele tem o tempo dele. Maturidade é aprender a confiar no tempo de Deus e não a colher o fruto verde. Mas também um outro ponto interessante aqui. O verso 2 diz que Deus faria de Abraão um homem famoso ou um homem conhecido. E há uma ironia velada aqui, porque se você lê em sua Bíblia a história anterior, é a história sobre a Torre de Babel. Homens que constroem uma torre para tornarem os seus nomes conhecidos. Aqui nós temos um movimento oposto. Um desconhecido, Abraão era um Zé Ninguém, como diríamos popularmente. Ele era um simples pagão que possivelmente adorava o deus Lua, mas Deus o resgata na história. Deus deposita uma nova fé. Deus verdadeiro, na sua graça, encontra Abraão e traz um novo propósito. Que implicações isso tem na nossa vida? Sucesso, reconhecimento profissional, admiração, enfim, pode ser bom, pode não ser bom, independente disso. É Deus quem torna o nome de Abraão conhecido no tempo de Deus. A maturidade não se desespera com a demora, não constrói torres por ansiedade, não força atalhos. Esse é o cuidado que Deus tem na nossa história, de nos conduzir na vida conforme o seu tempo e conforme o seu querer. Em terceiro lugar, o texto nos chama a atenção para algo precioso. A palavra bênção aqui aparece 5 vezes ao longo de todo o texto que nós lemos. Isso não é um detalhe, isso não é por acaso. Porque se nós voltarmos na narrativa bíblica de Gênesis 3 até Gênesis 11, que é o arco que descreve as consequências da queda e do nosso pecado, a palavra maldição também aparece 5 vezes. O que isso significa? Significa que, assim como o pecado humano atinge a integralidade da vida, a bênção de Deus, o seu cuidado também é total. Deus restaura passo a passo, ao longo de uma vida, os nossos relacionamentos quebrados, o senso de missão e vocação, a nossa identidade. Pessoas maduras, elas compreendem o tempo de Deus e sabem que Deus trabalha no tempo e no momento certo, conforme o seu querer, em todas as áreas da nossa vida. É por isso que Abraham Kuyper, um teólogo reformado, foi também primeiro-ministro da Holanda, certa vez ele afirmou: não há 1 centímetro quadrado deste mundo sobre o qual Cristo não possa dizer, é meu, é meu. O que significa Deus dizer, isso é meu? O que significa dizer, isso é meu no seu casamento? Isso é meu na sua vocação profissional? Isso é meu na forma como você administra o seu tempo, na maneira como você se dedica ao que faz, no cuidado da família? Essa pergunta e a forma como nós a respondemos revela também a nossa maturidade. Agora, na prática, como crescer em maturidade? Existe uma ilustração que eu particularmente gosto muito, que ajuda a explicar esse processo de maturidade a partir dos dedos da mão. Ouvir. A maturidade começa no ouvir da voz de Deus. Deus disse. Esse é o ponto de partida. Ouvir a palavra nos encontros aos domingos, quando a palavra é exposta, é quando Deus fala conosco por meio da sua palavra. O dedo mais fraco, o mindinho, representa o ouvir,
porque geralmente retemos 10% do que ouvimos. Ler. Nós crescemos em maturidade também na leitura da palavra de Deus. A leitura é representada pelo dedo anelar, porque geralmente retemos 15% do que lemos. Então aqui vai um convite simples. Invista 15 minutos do seu dia para ler a palavra. Entre no hábito, entre no ritmo, com um bom plano de leitura. Estudar. O estudo das Escrituras de uma forma intencional, organizada, aprofunda o viver dos princípios e valores do reino de Deus. Nas alegrias, nas adversidades, nas injustiças, como responder biblicamente a essas diversas situações. Estudar exige mais tempo, mais esforço, mas o resultado é duradouro. A maioria das pessoas retém 35% do que estuda, e isso é representado pelo dedo médio. Participe de um pequeno grupo da nossa comunidade encontro.org/pg, invista tempo no estudo da palavra, na comunhão com os outros. A maturidade não se constrói com pressa, ela exige estudo. Memorizar. Memorizar a palavra nos fortalece em situações de alegrias, de adversidades. O dedo indicador, o nosso dedo mais forte, representa a memorização. Quando revisitamos a nossa memória, lembramos 100% do que memorizamos. É muito forte. Esse é um item muito forte no nosso processo de construção de maturidade. Por fim, meditar. Meditar acompanha todos os outros dedos. Por isso a meditação é atribuída ao polegar. Somente o polegar consegue tocar todos os outros 4 dedos. Meditar é estar intencionalmente com o coração e mente na leitura, na reflexão, no estudo, no ouvir, está com o coração e mente onde os pés pisam. Que o ano de 26 esse ciclo esteja presente na sua vida, do ouvir, do ler, do estudar, do memorizar e do meditar. Porque o produto dessa boa prática é crescer em maturidade. Concluindo, eu estava rememorando essa semana a história de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial ajudou os judeus a se esconderem do regime nazista. Ela foi presa, ela perdeu a casa, perdeu a irmã no campo de concentração, nada deu certo. Mas certa vez, Corrie ten Boom disse o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Olhe ao redor e fique angustiado. Olhe para dentro e fique deprimido. Olhe para Ele e descanse. Falar essas palavras no contexto extremo em que ela viveu é ter maturidade, uma vida muito íntima com Deus. Tudo deu errado na vida de Corrie ten Boom aos olhos humanos, mas o coração dela estava no lugar certo. O que isso tem a ver conosco? A cruz é o lugar onde parece que tudo deu errado aos olhos humanos, mas na verdade é o lugar onde Deus estava fazendo tudo dar certo, nos trazendo redenção, reconciliação, uma nova oportunidade de caminhar e crescer nele. Por isso, em resposta a esse amor de Deus, vale a pena mudar, vale a pena crescer, não pelas minhas forças, mas porque é a confiança e esperança que nós temos nele, nos dias bons e nos dias ruins. Que em 2026 o lema da sua vida seja: pela graça de Deus, vale a pena mudar. Nos encontramos na semana que vem.